Acabamos de falar sobre o Centro de Educação de Israel. Ainda na apostila de vocês, na página 29, falaremos agora sobre os propósitos da educação. Então vimos que a educação, recapitulando, a base era no lar. Quando a criança atingia 12 anos, ele poderia ingressar no templo e na sinagoga. Então os 3 pontos de educação no que diz respeito com a nação de Israel como um todo, era o templo, a sinagoga e as escolas de profetas. No Novo Testamento havia o templo, havia a sinagoga, só não tinha as escolas de profeta, mas aumentou um pouco mais também a educação do povo de Israel no Novo Testamento com as jornadas missionárias, principalmente de Paulo e Barnabé e depois Paulo e Silas, que iam de cidade em cidade ensinando nos lares. Em algum lugar ele pegou lá, ficou um período grande numa escola chamada Escola de Tirano, ensinando também aí o povo de Israel, não mais apenas a lei mosaica, mas o concernente à salvação baseada no Messias. Mas hoje veremos um pouquinho, no 4.3 da apostila de vocês, página 29 e página 30, sobre os propósitos da educação em Israel. Então, o primeiro propósito consistia em transmitir a herança histórica. O povo de Israel prezava muito isso, né? A herança histórica, a herança genealógica, por isso que a gente tem bastante genealogia, principalmente em Gênesis e mais ainda no livro das Crônicas, a gente vê um pouquinho também em Esdras, Esther e próprio Neemias, certo? Mas durante todos os anos da vida de Israel, especialmente durante os anos formativos, advogava-se com veemência que as gerações futuras deviam nutrir-se das extraordinárias memórias históricas de tudo o que havia acontecido no passado. Então eles passavam isso de pai para filho e nas reuniões eles faziam questão de relembrar. A gente vê isso também no livro de Salmos, né? Eles relembrando, no próprio Neemias capítulo 9 e capítulo 10, relembrando a história, contando que eles foram escravos lá no Egito, contando o período que eles ficaram no deserto, quando entraram na Terra Prometida. O judeu prezava muito isso, essa herança histórica. Então era de fundamental importância que as gerações aprendessem a história dos patriarcas, da escravidão no Egito, dos pactos que Deus fez com o povo de Israel, que Israel também fez com Deus, os fatos notáveis da história do povo de Deus, as alianças, as promessas de Deus, certo? A transmissão dessa herança histórica foi, portanto, um dos mais importantes propósitos da educação em Israel. Indo agora lá para a página 30, né? O próprio calendário hebraico foi uma ferramenta educacional muito importante na transmissão dessa herança histórica, porque em determinados dias do ano era ministrada instrução especial sobre os eventos que comemoravam. Por exemplo, no livro de Esther a gente vê que depois eles comemoraram o dia de Purim, né? Que foi o dia da libertação. Então era importante, quando eles se reuniam para comemorar, eles relembravam a origem desse fato e percebiam a fidelidade de Yahvé para com o povo de Israel. E o significado desses eventos era discutido informalmente, enquanto os meninos se sentavam para escutar ou enquanto se realizava uma festividade especial de comemoração, faziam-se perguntas e eles iam respondendo, iam corrigindo, né, caso estivesse errado, né? Com as perguntas curiosas e suas respectivas respostas, as crianças aprendiam a sua herança cultural. Então, o primeiro propósito era manter viva e registrada as heranças históricas. O segundo, letra B, instruir no que diz respeito na conduta ética. Então, um segundo propósito importante na educação de Israel é no que se refere ao ensino sobre o modo de se alcançar a alegria de viver. E isso deixa bem claro que essa alegria de viver estava aliada, atrelada ao temor do Senhor. O temor do Senhor, né, é fonte de sabedoria, é fonte de felicidade. Então, na história de Israel, a gente vê essa ênfase sobre o comportamento ético que determina o grau de alegria que alcança na vida.
Essa verdade é indicada através de textos, como por exemplo o Êxodo 20, versículo 12, bem como da literatura que surgiu logo depois, que era chamada literatura sapiencial, principalmente o livro de Provérbios, mas o próprio Salmos também tem bastante disso, Jó, certo? Terceiro propósito, está aí a letra C, era assegurar a presença de Deus e sua adoração. Então, no centro da educação hebraica, sempre esteve a ideia do conhecimento de Deus, a adoração e a obediência ao Deus como Criador, como sustentador de tudo. Através da história, Deus sempre foi o centro do processo educativo. Então, hoje a gente pensa na nossa educação, lá na escola, educação religiosa. Para o povo de Israel, tudo isso é uma coisa só. A educação, a base era Deus, era Yahvé. Não tinha como desassociar o que a gente chama de educação secular e educação religiosa. Era uma coisa só no contexto do povo de Israel, certo? Então os hebreus procuravam viver e ensinar a santidade perante Deus. Ok? E agora vocês têm aí, para responder, eu gostaria que vocês respondessem, né? Recapitulação, aí no final da página 30,